Shalom, shalom, shalom. Eliseu do Ministério Beit El. Nós estamos, irmãos, tratando sobre o tema Ensina-nos a orar. E hoje é a aula número 2, cujo tema primordial são as bases bíblicas para ativar esta palavra viva dentro de nós. Tá bem? Então, vamos recordar o que nós tratamos na aula número 1. Na aula número 1, na lição número 1, nós tratamos sobre a dedicação à oração. E ela deve ter um padrão, né, irmãos? Que ela deve ser proferida com os nossos lábios, é claro, em conformidade plena. Plena conformidade, o fundamento, que é a palavra de Deus. Tá bem? E agora nós vamos começar a aula de hoje tratando que a espada ela é a espada poderosa da parte de Deus. Vejamos. A palavra é espada sobrenatural. E aqui Hebreus 4:12, ela já afirma com todas as letras o que é a palavra de Deus. O sobrenatural dela, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra, ela tem a capacidade de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, que é algo assim quase sobrenatural mesmo, juntas e medulas, e julga, e aqui é o profundo que ela entra, os pensamentos e intenções do coração. É claro que nós devemos tratar esta palavra com fé. E é o que nós estamos falando aqui. Trazer a palavra com fé é o que agrada verdadeiramente a Deus. Hebreus 11:6 é o fundamento desta palavra. Sem fé, eu repito, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então nós vemos aqui uma chave espiritual tremenda aqui, que devemos trazer esta palavra e devemos estar mergulhados no Espírito Santo de Deus, em sua presença, né? Com amor nos nossos corações, tá bem? E a palavra de Deus, ela é também fonte inesgotável, irmãos. Vamos ver? A palavra de Deus é fonte eterna. Observe Salmo 119:89, diz para sempre, ou seja, eternamente. Ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Veja aí a grandiosidade que é a palavra. É uma fonte inesgotável e eterna. Mas observe aqui Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Oh, glória a Deus! Nós vemos aqui também que esta palavra é alimento, irmãos. Vejamos, a palavra de Deus é fonte de alimento. Observe Jeremias 15:16. É muito interessante este versículo. Quando as tuas palavras, quer dizer, as palavras de Deus, foram encontradas, eu as comi. Observe aqui, comer. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Que coisa maravilhosa. E aqui em Deuteronômio 8:3 ainda afirma: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão físico, né,
viverá o homem, mas de toda a palavra sobrenatural que procede da boca do Senhor. E nós também temos que declarar que esta palavra tem que vir do nosso coração, deve ser plena do Senhor. Amém, irmãos? Então vejamos aqui. A palavra deve fluir do coração. Deuteronômio 11:18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os vossos olhos. Então veja aqui a declaração de Deus ordenando, comandando que essas palavras devem estar por todo o nosso corpo, né? E Jeremias 31, verso 33, ou versículo 33, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Isto é muito forte, irmãos. É uma promessa extraordinária, porque ele está dizendo que vai imprimir na mente, no coração, em todo o corpo será impresso. Não é tatuado, não, é dentro do nosso DNA, ele vai inscrever esta palavra em nosso ser. É também uma palavra que deve iluminar a nossa vida, o nosso caminho, né, irmãos? Então veja aqui, a palavra ilumina o nosso caminho, né? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Veja aí a soberania e a direção que ele dá em todos os nossos caminhos. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Poético, né? O nosso Cefas, né? Apóstolo Pedro. E essa palavra profética serve como uma candeia que brilha, mesmo no lugar de trevas, né? E nós temos aqui também que esses princípios nós observamos que são eternos. Vejamos, aqui uma representação de Moshe, né, Moisés. A palavra tem princípios eternos, segundo Pedro 1:21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E ainda 2 Timóteo 3,16, o nosso rabino Shaul, o apóstolo Paulo, diz: toda a Escritura, eu vou repetir, toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a palavra de Deus, ela serve em todas as áreas da nossa vida. E ela também pode ativar dentro de nós muitas coisas. Vejamos, como é que nós podemos tomar desta palavra de Deus, né, e ativá-las para nós atingirmos esses altos níveis espirituais?
Então tem que ter alguns procedimentos, né? Algumas estratégias. E vamos dar aqui pelo menos 10 estratégias, tá bem? A primeira delas, lendo-a. Então veja que Isaías 34:16 diz: procurem no livro do Senhor e leiam. Muito fácil. É ler, né? Segunda maneira que eu posso ativar esses níveis, repetindo-a. E aqui Deuteronômio 17:19 diz: e a terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Então, veja aqui que Deus exige que nós leiamos a sua palavra todos os dias para aprendermos a temer a Ele e guardar, né, as suas palavras. É claro que nós podemos, além de ler, repetir, nós podemos estudar. E é o que eu coloquei no ponto 3 aqui, estudando-a. Veja bem 2 Timóteo 2,15, de uma versão ampliada, que diz assim: estuda e sê zeloso, e faz o teu máximo para apresentar-te a Deus aprovado, testado pela prova. Um trabalhador que não tem motivo para se envergonhar, analisando corretamente e dividindo de modo exato, manuseando direito, ensinando com habilidade a palavra da verdade. Então, nós vimos aqui também que nós podemos também meditar nela. Além de estudar, nós podemos meditar. Que eu coloquei o título aqui de Ruminando-a. E aqui anotações, né? Pintado, trechos da Bíblia, marcações, assim por diante. O que é ruminar? É mastigar a palavra, pensando, refletindo, assimilando-a, aplicando a nossa vida até transformá-la em oração no sobrenatural. Então, vejamos aqui Josué, capítulo 1, verso 8. Olha a orientação do Senhor. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nela está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem, aqui não é necessário comentar nada, né? Já está mais do que claro. Olha o Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado, quão feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E aqui está a chave. Antes, o seu prazer está a lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Mas nós podemos utilizar outra estratégia, que é a memorização, memorizando. Então, para mudar nossa estrutura de pensamento, que já vem contaminada, né, pelo pecado original, o nosso raciocínio, eu preciso da memorização, porque ela vai me auxiliar no momento de necessidade. Olha só o que Deuteronômio 6 e 7 dizem. Estas palavras, que palavras? As palavras da lei de Deus, que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Veja aqui que ele está tratando bem no nosso espírito, na nossa alma. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se.
Mas, irmãos, nós devemos memorizá-la, mas também ela é uma arma poderosa de guerra. Ela serve como arma de ataque contra a mentira. E aqui nós temos o 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por isto, a palavra de Deus, ela é arma de ataque, irmãos, mas também ela é uma arma, é uma espada do Espírito poderosa. Vejamos, é espada do Espírito contra raciocínios malignos. Veja que Efésios 6, verso 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com esta ousadia, irmãos, de usarmos a palavra de Deus, é que nós destruímos toda a fortaleza na mente e os raciocínios malignos, tá bem? Mas também ela é arma poderosa para confissão e nós devemos confessá-la. Olha só Deuteronômio 30, 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então, note aqui que nós precisamos confessar a palavra de Deus. Mas ela, além do 8º item, o 9º item, nós vamos tratar que ela é semente. A palavra de Deus são sementes. E aqui, um semeador, né? Hebreus 4,14, a parte B do versículo diz: apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Então, observe que a palavra de Deus são sementes. Por isso, devo verbalizá-las, somente aquilo que desejo ver manifesto, certo? Se eu fizer uma vez, ok. Mas quando eu a reafirmo, estarei, além de plantando mais sementes, não é só uma vez, mas eu continuo semeando. E se eu persistir em fazer as declarações da parte de Deus, persistir em verbalizá-las, estarei, além de plantar, eu estarei regando e fazendo-a germinar, até que esta se torne madura para colher os seus frutos. Então nós devemos, é aquela lei de insistência, de perseverança, né, irmãos? Então, para nós concluirmos estes itens, nós vamos concluir dizendo o quê? Com uma chave espiritual, que ao conformarmos as nossas orações e confessando a palavra de Deus, observe bem que se eu fizer essa confissão com base específicas, como foi dito nos diversos versículos, nós entraremos com uma profunda convicção, nós estaremos certos em nosso espírito, com o coração alinhado a Ele, haverá sem sombra de dúvida, irmãos, liberação do poder sobrenatural dos céus e produzirá o efeito desejado. Que você possa tomar esta chave espiritual hoje em tua vida, em teu coração. E nós vamos orar nesse instante. Eu quero louvar ao Senhor, exaltar o seu grande e maravilhoso nome, porque através da tua palavra, da virtude da tua palavra, Senhor, sabemos que se semearmos, Senhor, a tua palavra,
nós vamos utilizá-la como arma de guerra. Nós estaremos confessando, meditando, estudando, Senhor, lendo-a, fazendo dela, Senhor, nosso arcabouço, nossa bússola, Senhor. Ajuda-nos a memorizar, a usá-la como arma contra as mentiras e insinuações, e que nós possamos confessar com os nossos lábios esta verdade, Senhor. Ó Pai bondoso, porque ela está muito perto de cada um de nós. E nós utilizamos agora, Pai, confessando que o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada, teremos falta. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias, te adoro. Amém e amém.